Eu lixando a unha uma hora dessa. Muito bom dia, povo. 7 horas da manhã, hora de estar acordado. Vamos fazer nossa live? 7 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho da força de vontade hoje no nosso processo de emagrecimento, no nosso processo de mudar nosso corpo. Acho que isso é importante, falar disso. E aí vocês vão entender às vezes o porquê que é importante e se realmente você vai conseguir, porque o negócio é um pouco mais embaixo. Já vou avisando, hein? Vamos começar. Muito bom dia pra você, que seja o quê? Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Seja uma sexta-feira muito abençoada, muito iluminada pra você. Eu sempre começo meu Instagram, meus stories falando isso pro povo. Esses últimos dias eu não tenho feito, mas tá tudo certo, a gente vai voltar logo mais. Mas que seja muito abençoada essa sexta-feira na vida de vocês, né? Eu já falei pra você colocar a mão na cintura. Começa a acompanhar os stories, que eu ensino um monte de coisa lá pra vocês. Mão na cintura, ombro pra trás e ó... Dá aquela respirada, solta com a boca e já dá aquele sorriso assim, ó. Já força o seu sorriso, sabe por quê? Porque isso já leva automaticamente pro seu cérebro um ar de felicidade. E aí você vai dar uma gargalhada, mesmo que você esteja no dia brocochô, tá? Os stories tem um bocado de coisa, tá? Só pra te avisar. Mas vamos começar, que eu já disse que eu não gosto de enrolar, né? Eu não sou muito de enrolar. Tenho que aprender a enrolar mais. Eu não sei enrolar. Me ensinem a enrolar. Enrolar um pouquinho assim pra começar as coisas. Ah, é que eu não gosto. Eu não tenho muito saco pra ser enrolada, mas tá tudo bem. Ah, deixa eu tirar vocês daqui, que vocês estão muito... Como é que se diz? Tá entrando. E eu sempre esqueço como é que faz pra tirar. 2 cliques na tela. Tá vendo? Lembrei dos dois cliques na tela pra diminuir aqui, pra aparecer mais. Bom, vamos falar da força de vontade. Força de vontade no nosso processo de... Eu vou falar transformação de corpo. Eu sei que emagrecer é o que mais chama atenção, mas eu vou usar transformação de corpo, porque eu acho que o emagrecimento é transformar, e ele não transforma só o seu corpo, sabe? Ele transforma você realmente em uma outra pessoa. Com o quê? Com autoestima, com confiança, você começa a acreditar que tudo que você quer, você realmente vai conseguir, tá? Mas você tem que fazer acontecer. Vai passar uns perrengues? Mas vai dar certo. A força de vontade. Eu te pergunto isso porque a força de vontade, ela importa. Sim e não. Depende muito realmente do seu querer, porque muitas das pessoas, elas jogam essa responsabilidade de não estar conseguindo seguir algo, de não conseguir se alimentar bem, de não conseguir ir treinar em outras pessoas. E jogar essa responsabilidade para outra pessoa é realmente o que afeta o seu processo, porque quem quer mudar é você. Então, quem tem que ter a força de vontade, aí vem a força de vontade, é você, não a outra pessoa. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer isso, eu vou começar a me alimentar melhor porque eu quero emagrecer, eu quero no final do ano ir pra praia, porque muita gente vai pra praia no final de ano. Da onde surgiu essa tradição? Não sei. Olha, meu cérebro já roda um bocado de coisa. Vai pra praia. Eu sei que muitas de vocês querem estar o quê? Bonita. Por quê? Porque eu vejo muita mulherada se escondendo de foto, escondendo a barriga de foto e não sei o que mais lá. Por quê? Porque isso é insegurança. Desculpa falar isso, mas isso é insegurança sobre o seu corpo. E eu sei que você quer mudar isso. Por quê? Porque você chegou aqui nesse perfil. Se tu não quisesse, tu não tava aqui nesse perfil. Então eu sei que você quer transformar o seu corpo. E a força de vontade vem muito disso daí. Porque sempre quando você fala assim, eu vou mudar minha alimentação, e aí você está em um grupo de pessoas que não tem o mesmo objetivo que o seu, e essa sua força de vontade vai ter que ser muito maior. Então você vai ter que sim tá ali a todo tempo indo basicamente contra a maré e contra esse grupo. E qual é esse grupo? O grupo é um grupo familiar, o grupo é um grupo de amigos, o grupo é um grupo de conhecidos da empresa que você trabalha. E por quê? Porque muitas das vezes esse ambiente, e aí a gente já entra em grupos, né? Que é entre 3 fatores. Tem grupo, ambiente e rotina. Então, entra nessa questão de grupo. Por quê? Porque esse grupo, geralmente, eu vou dar até um exemplo bem... que eu vi há muito tempo atrás, e eu falei assim, isso é muito real.
quando você tá principalmente em um grupo, vou citar aqui grupo de pessoas dentro da empresa que você trabalha. Eu não sei se você trabalha em empresa, como é que se diz? Fora, ou se você trabalha em casa. Você trabalha em casa ou você trabalha fora? Diga aqui pra mim. Como é que esse ambiente interfere realmente na sua força de vontade? Vamos supor, é muito comum, mas já vou dizer que o comum não é o correto, tá? O comum é totalmente aquilo que as pessoas se acostumam. Então é muito comum você ver em grupos de pessoas que são acima do peso, que querem melhorar isso, melhorar o seu estético, melhorar o seu corpo, porque tem muito dos benefícios por trás de você melhorar o seu corpo. É muito comum você ter um grupo de pessoas que querem melhorar esse seu corpo. Vamos lá, supor que tenha lá um grupo, vou citar aqui 8 pessoas em um grupo e só você quer mudar o seu corpo. Você tá sendo diferente das 7. Pra você vai ser muito mais desafiador, porque você vai estar em um ambiente onde muitas daquelas pessoas já tentaram, mas lembra que quem tenta sempre falha. Então você tem que fazer acontecer, porque tentar não adianta muita coisa. Eu vou tentar até vamos ver aqui se eu consigo, eu vou tentar. O tentar já diz que você não vai conseguir, porque quem tenta não dá muito aquele seu sangue, sabe, pra conseguir. Quando você... Eu trabalho a domicílio. Pra você é mais fácil mudar, então. Porque vai ser... Quer dizer, tem um ambiente familiar também que dá pra modificar. Mas leva essa questão de grupo como de grupo tanto na empresa como em casa. Um grupo de pessoas, né? Um ambiente cheio de gente. Por quê? Porque nesse ambiente as pessoas elas querem até mudar. Mas quando elas veem que é comum a outra pessoa falar assim, mas é tão difícil, ninguém consegue. É basicamente uma modificação de pensamento que essa pessoa tem. Por quê? Porque ela fala assim, já que ninguém consegue, então é muito comum, eu também não vou conseguir. E aí acaba que o quê? Esse tipo de pessoa, elas, se você observar o comportamento delas, todo dia elas vão comer em algum lugar que a alimentação não é a correta. Ou então, por exemplo, tem os restaurantes de self-service, né? Que tem ali todo tipo de comida. Um pouco duvidosa. Mas tem carne cozida, tem carne frita, tem as massas, tem de tudo. Tem salada, tem os alimentos essenciais e os alimentos de diversão. Porque, inclusive, em alimentos essenciais dá pra você fazer alimentos de diversão. E esse tipo de pessoa, quando elas não conseguem e elas se conformam em não conseguir, porque elas veem que as pessoas ao seu redor se confortam em não conseguir, automaticamente, todo dia elas procuram um restaurante. E se você observar muito bem o prato delas, você vai ver que os alimentos que elas colocam dentro daquele prato não é o adequado para ela. Então, esse ambiente, ele é meio que moldado por esse grupo. Então, quando você tá em um grupo, é muito mais desafiador para você querer mudar, ainda mais se você estiver sozinha. Esse ambiente, você realmente dá pra você mudar. Dá pra você mudar, mas você vai ter que ter muita força de vontade, porque é muito desafiador falar não pras coisas que você vai comer, e principalmente em grupos. Por quê? Porque somos seres humanos e seres humanos precisam estar em grupo. A gente gosta de uma comunidade, a gente gosta de estar em um grupo onde se identificamos. Então, todo mundo tá dentro de uma comunidade. Então, você gosta de uma determinada comunidade e eu gosto, por exemplo, de outra comunidade. E são duas comunidades diferentes. Geralmente essas comunidades têm certos conflitos, sabe? E isso acontece muito dentro de grupos de empresa ou então de familiares. Quando você quer mudar esse ambiente, quando você quer mudar o seu corpo, vai ser muito desafiador para você realmente falar não para essas pessoas que estão conformadas com não conseguir transformar o seu corpo. Então, sempre quando você disser assim, não, eu não vou almoçar nesse lugar, ou então não, eu não vou colocar isso no seu prato, vai sim aparecer pessoas falando assim, mas agora ela virou fitness, mas agora ela não come mais isso, mas que não sei o que mais lá. E aí você vai ter que estar realmente muito determinado e com muita força de vontade. Por quê? Porque automaticamente nós, como seres humanos, gostamos de falar não e explicar esse motivo do porquê que eu não estou comendo determinado alimento, ou então não porque eu não quero ir em determinadas coisas. E aí
acaba abrindo espaço pra pessoa argumentar com você e querer o quê? Te fazer modificar esse pensamento. Então, sempre quando você está dentro de um processo de mudar, principalmente o seu corpo, basicamente tudo na nossa vida, mas principalmente quando você quer mudar o seu corpo, eu falo assim que um não muito obrigada já é uma resposta suficiente. E eu sei que é muito difícil dizer não sem você querer prolongar. Eu lembro até hoje que teve, quando eu trabalhava ainda em uma empresa, eu disse ia ter uma festa e eu simplesmente falei assim que eu não ia. Eu falei assim, não. E aí, pra quê? Pra não prolongar o porquê que eu não queria ir. E aí, é engraçado que as pessoas elas não aceitam só o não como não. Não obrigada. Elas querem fazer com que abra espaço. E aí fica naquela questão, mas não sei o que mais lá. Até que eu dei uma resposta do falar assim, porque eu não quero. E aí as pessoas acham meio que grosseiro você falar não porque eu não quero. Não é simplesmente grosseiro, é que eu não vou. Tem um motivo, mas eu não quero te contar o motivo. Então as pessoas gostam de justificar o porquê não vai, ou então inventam a desculpa do porquê não vai comer determinado alimento pra satisfazer o ego da outra pessoa, pra satisfazer a outra pessoa. Então, não é não. Então, sempre quando você quiser mudar um ambiente, já tô até na questão de ambiente. É simples, gente. Não é não. Se a pessoa insistir muito, você dá uma resposta um pouquinho mais grosseira. E aí a pessoa geralmente ela se sente sim um pouquinho ofendida. Por quê? Porque não é comum um ser humano falar simplesmente não. É tão prazeroso você falar não pra coisas que você sabe que vai te deixar distante do seu objetivo. E aí essas pessoas a todo instante, elas também vão querer te modificar. Eu falo que pra mim, quando eu comecei a trabalhar fora, foi muito mais simples, porque quem conhece aqui a minha história, quem ainda não conhece, tem um destaque, né? Comece aqui, vai lá dar uma olhada. Eu comecei muito cedo, então tive que aprender a dizer não desde os meus 9 anos de idade, aí forçada, e aí depois dos meus 17. Então, pra mim já era comum falar que eu não queria determinados alimentos. Então, toda vez que eu tava em um grupo de pessoas que eu sei que não comiam saudáveis, e a gente pode perceber isso, gente, só olhando pras pessoas. Vocês veem que o excesso de pessoas que têm excesso de peso, eu não vou chamar nem de pessoas da palavra que causa um monte de turbulência, porque a gente simplesmente falar a verdade às vezes causa um motivo de pessoas criarem processos. Mas enfim, pessoas que estão acima do peso, a grande população, inclusive eu vejo pessoas 8 horas da manhã tomando Coca-Cola, gente. Que pessoa que vai sobreviver a tomar Coca-Cola 8 horas da manhã? Não vai. Então, você mudar esse ambiente vai ser muito desafiador pra você, sim. Mas quando você diz não pra algo que você sabe que tá te deixando longe do seu objetivo, mas pra algo mas que você tá dizendo sim pra coisas que vai te deixar próximo do seu objetivo, lembra que mudar o seu corpo, emagrecer, é longo prazo. Eu já disse que o que você come hoje, você não tá comendo pro seu corpo de hoje. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Porque ela acredita que o que ela comeu ontem, o que ela comeu antes de ontem, tem que dar resultado daqui a 3 dias. E não vai. E aí elas entram naquela questão de fazer o quê? Dieta. Dieta, eu não gosto dessa palavra dieta, porque dieta causa um sentimento de restrição. E eu falo que a alimentação, ela não é restrita, ela é um jogo. Entendeu? Você tem que saber jogar pra você transformar o seu corpo, pra você permanecer se alimentando bem, se alimentando de acordo com o que vai pro seu objetivo. Porque a alimentação, ela tem que ser sim prazerosa. A nossa alimentação tem que ter sim ali os alimentos de diversão. Tem que ter sim os alimentos essenciais. Mas essa tem que se fazer parte da grande maioria dos seus dias. Então eu não gosto desse termo dieta. Tanto que às vezes eu falo por questões de costume. Mas de ouvir as pessoas falar. Como você vê que o ambiente molda às vezes até o que você fala, mas eu tento tirar isso da minha fala, dieta, porque nem eu falo que eu faço dieta, eu falo assim, gente, eu realmente construí tudo que eu construí, e tudo foi um longo de aprendizado. Então a gente aprende, a gente coloca em prática, a gente colhe os resultados. Hoje eu vou disponibilizar, vão ser 10 lives, né? As 10 lives no grupo de WhatsApp. Então quem perdeu, eu falo que essas lives, elas foram enriquecedoras. Por quê? Porque eu passei muitos ensinamentos, muitos insights pra vocês. De que sim, é possível mudar, de que sim, você também consegue. Eu tenho mais de 12 anos fazendo tudo que eu faço.
Então, não foi da noite pro dia, só que eu sei como você consegue acelerar esse seu processo. Por quê? Porque eu já percorri esse caminho. Então, se eu já percorri esse caminho, eu consigo te ensinar. Então, o ambiente, ele pode moldar você, mas você também consegue se moldar. É só dizer o não sem abrir espaço para dar explicação, e eu falo automaticamente que muitas dessas pessoas que talvez queiram que você não tenha esse estilo de vida saudável, que é o que você quer. Por quê? Porque é o que você sabe que vai conseguir transformar o seu corpo. Muitas das vezes eu falo assim, vamos supor, essa pessoa é a que não consegue, essa é você que tá conseguindo. Geralmente as pessoas, elas se sentem frustradas por não conseguir, e aí elas ficam achando muito lindo e maravilhoso, que não é lindo e maravilhoso você nunca conseguir chegar a um objetivo que você quer, e você se conformar e se juntar com pessoas que se conformam com isso. Então, quando você começa a subir de nível, que é o quê? Você começa a se alimentar bem, você começa a treinar, você começa a melhorar o seu sono, você começa a ver resultado literalmente no espelho, nas suas roupas, automaticamente essa pessoa, ela vai querer te puxar pra baixo. Por quê? Porque ela não consegue, ela não quer que você consiga, então ela vai estar querendo te puxar pra baixo. Então, a partir do momento que você começar a mostrar os seus resultados, isso daqui vai fazer com que você esteja aqui e essa pessoa vai ficar embaixo. E aí o que acontece? Ou ela vai querer subir e aprender com você o que você fez pra ela também subir, ou você vai continuar subindo e você vai sair desse ambiente e essa pessoa vai continuar lá embaixo. E aí é o que causa a grande frustração da galera, porque muitas das pessoas é bem aquilo que as pessoas falam em todas as questões das áreas da nossa vida. As pessoas, elas querem te ver bem, mas não melhores do que ela, sabe? Isso acontece muito em questão do nosso corpo também. Então, quando você começa a atingir ali determinados alimentos, vão ter pessoas que vão ficar felizes, vão se inspirar em você, vão te seguir, vão falar assim, caracas, eu também consigo, ela conseguiu, ela não tinha absolutamente nada pra conseguir, mas ela conseguiu. Alguns vão te seguir, outros vão falar assim, caraca, ela conseguiu, vou me grudar nela porque eu também quero ir. Outros vão falar assim, ela conseguiu porque fez isso, porque fez aquilo. Vão dar desculpas, mas essas desculpas, na verdade, são as desculpas dela, não as suas. Então, quando você conseguir mudar esse seu grupo, esse seu ambiente, saiba que você vai se tornar uma grande inspiração para essas pessoas. Eu falava não, muito simplesmente falava assim, não, obrigada, porque eu já tinha costume, então era muito mais fácil pra eu conseguir dizer não. Então, quando você tem essa facilidade, você já criou, eu falo não pra determinadas coisas desde muito cedo. Existem outras coisas que a gente ainda precisa aprender a dizer não. Mas pra questões de alimento, de não ir treinar, de não olhar pro que eu queria construir em determinadas coisas físicas, né? Me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Mas eu aprendi desde muito cedo. E eu sei que quem tá aprendendo agora, saiba que vai ser desafiador sim. Mas sim, é simples. É só dizer não e não abrir espaço. Se a pessoa ficar insistindo, não quero, obrigada. Aí já dá um tom mais, sabe? Um pouquinho mais... Não é que seja grosseiro, mas um tom mais elevado. Porque é muito chato você tá querendo fazer uma coisa e a pessoa tá querendo abrir espaço pra você ficar se justificando pra ela. Entenda que o que você quer fazer pra você, você não tem que abrir espaço pra ninguém e justificar pra ninguém. E aí, isso eu falei em fatores de grupo, de questões de ambientes corporativos. Eu sempre esqueço essa palavra, corporativos. Mas isso vale também pra ambientes familiares, de família, de amigos. Porque os seus amigos, quando você começar a mudar esse seu hábito, porque você quer sim transformar o seu corpo, entenda que até as suas amizades, elas vão até mudar, porque você vai começar a fazer amizade com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. E isso é importante. Por quê? Porque vai moldar de novo ali o quê? O seu ambiente. Então, automaticamente, as suas amizades acabam mudando. Não é que você vai deixar de falar com elas. Não é que você vai se tornar, como é que se diz, inimigo delas. Você apenas vai mudar. Você vai ali ser amigo, mas vai ser em uma determinada ocasião. Não vai fazer mais parte da sua rotina. E aí, o que é o ambiente? O ambiente também, ele é muito moldado, por quê? Porque no passado a gente vivia em escassez de alimento, então a gente tinha que caçar comida. E aí, com toda a revolução que teve e tal, a indústria conseguiu fazer alimentos
com que ficasse muito fácil o nosso acesso. E hoje tá muito mais fácil ainda em questão de ter aplicativos pra gente pedir comida. Então, quando a gente deixou de ter que nos movimentar para irmos caçar o que a gente ia comer, e aí a gente comia ali em uma determinada quantidade maior, porque a gente não sabia quando que ia ter a próxima comida, e aí a gente se movimentava, comia, a gente acabava gastando essa energia, acabou que o quê? A indústria melhorou isso. E a indústria melhorando isso, a gente ainda faz esse movimento dessa rotina, desse ambiente, achando que vai ficar escasso. Então, a todo instante a gente tá o quê? Tá mastigando, a gente tá comendo. Por quê? Porque tem comida em abundância, tem comida em facilidade. Mas quando você começa a mudar essa questão de... Calma aí. Desculpa. Eu sei que é ruim, mas desculpa aí. Então, quando você deixa esse ambiente, você ainda vive nessa questão de ambiente passado, você também tem um certo desafio em modificar isso. Então, qual é a questão de mudar esse ambiente? Eu vou dar aqui uma dica. Não tenha determinados alimentos na sua casa. Alimentos que eu digo, os alimentos de diversão, porque você tem que deixar isso um pouco mais distante de você se você quer mudar. Por quê? Porque se você tiver alimentos que você tá ali a todo instante olhando pra você e você olhando pra ele, é muito mais propenso você cair a comer esse alimento do que se ele tivesse guardado ou se ele não tivesse na sua casa, entendeu? E aí é o que eu falo, o alimento ele não tem que estar exposto pra você ficar ali olhando ele a todo instante, porque se você ficar olhando pra ele a todo instante, toda vez que você tiver ociosa, toda vez que você tiver, eu vou falar sem fazer nada, você vai querer comer, e aí você precisa identificar isso. Eu identifico muito bem isso, por exemplo, em questões, às vezes, de quando eu estou assistindo filme. Toda vez que eu estou assistindo filme, eu quero estar mastigando. E não necessariamente porque eu estou com fome, é só porque eu estou assistindo, eu estou ali ociosa. Então, toda vez que você está ociosa, você quer sim mastigar. Então, prestar atenção nesse ambiente seu também é muito importante. Pra você criar mesmo ali ter a sua força de vontade pra você conquistar. Mas eu acho que o mais desafiador mesmo é o grupo. O grupo é o que você mais vai se sentir desafiada em mudar. E aí vem o quê? A questão de... O outro fator. A gente já tá caminhando pro fim, tá? Essas últimas lives estão sendo bem rápidas. Porque eu falo que uma coisa interliga a outra. Então todas as lives meio que puxam um assunto, mas acaba que fica ali basicamente tendo que reproduzir, reforçar, para que vocês entendam realmente quais são os princípios de você mudar seu corpo, de você emagrecer. E aí vem a questão do quê? Da rotina e do hábito. Temos o costume e a rotina de quê? De nos alimentarmos melhor durante a semana. Por quê? Porque a gente cria uma certa rotina. A gente tem horário para acordar, a gente tem horário para sair de casa, a gente tem horário para almoçar, a gente tem horário basicamente para tudo. Então, é um pouco mais menos desafiador, né? Você ter ali a sua rotina e conseguir seguir ela de boa. E aí, quando chega o final de semana, geralmente essa rotina ela dá uma mudada, mas ainda assim você tem uma rotina. Você, por exemplo, acorda um pouco mais tarde, talvez às vezes você não tenha na sua rotina de final de semana ir treinar, e eu sou uma grande defensora de você manter pelo menos a rotina de você ir treinar, porque isso joga automaticamente pro seu cérebro esse hábito, e aí faz com que quando você chega em casa depois de um treino, você ainda mantenha ali uma alimentação ok, porque muitas das vezes nos alimentamos bem durante a semana e chutamos o balde, né? Sexta, sábado e domingo, achando que pode se comer à la vontade, quando na verdade não é assim. Eu já falei que você tem que saber escolher os momentos corretos de você comer os alimentos de diversão. Se não vai ter uma festa que você vai, não vai ter um aniversário que você vai, você pode fazer alimentos que tenham cara de gordice, mas que não seja tanta gordice, sabendo ali escolher o quê? Não é nem a questão de calorias, é a questão de nutrientes mesmo, porque a alimentação vai muito além das calorias, ela vai falar, sim, dos nutrientes. E saiba que tem os momentos que você tem que sim comer os alimentos de diversão, porque é a questão de, não é só a alimentação, tem a questão
emotiva também. Tem a questão do porquê. Vocês sabem que tem até aquela questão de falar assim, ai, estou fazendo dieta, não posso nem comer a torta da minha avó, que tem... Nem tive vó, gente, na minha coisa, mas tô dando exemplo pra quem teve, pra quem tem. Eu nem posso comer aquela torta da minha avó que me faz recordar de quando eu era criança. Gente, isso tem um valor emocional. Então, se você se restringe a comer um alimento que te traz uma sensação boa de algo que você lembra e você sente saudade da sua infância, isso daí também não é uma coisa saudável. Você tem que saber fazer essa jogada, porque a alimentação é muito mais do que você só conseguir o seu corpo. Entende? Eu quero que vocês entendam essa coisa da alimentação. O que você come hoje não é pro seu corpo de hoje, é pro seu corpo que você quer. Estamos há 4 meses do final de ano e eu tenho certeza que dá pra fazer muita coisa. A alimentação é um jogo que você precisa saber jogar para que você se mantenha se alimentando bem, para que você consiga o seu processo de transformar o seu corpo e de emagrecer, mas mais do que você só chegar no seu processo de emagrecimento. Quando você chegar, você precisa se manter lá, mas você só consegue se manter quando você aprende esse jogo da alimentação. Entendeu? E aí vem o que? A rotina. O final de semana ele não é o último dia da sua vida, ele não seu dia não vai acabar amanhã. Espero que não, né? A gente não sabe o que acontece amanhã, mas geralmente a gente acorda. E aí a gente acorda o quê? Frustrada porque a gente chutou o balde durante os 3 dias, sexta, sábado e domingo. E durante o quê? O dia inteiro. Quando na verdade você deveria ali manter a sua alimentação ok. E chegar ali de noite, eu gosto muito mais de comer comidas de diversão à noite. Por quê? Eu vou dar aqui o porquê. Porque quando abre espaço, principalmente de dia, para você comer esse alimento de diversão, é muito mais complicado você voltar. Sim, eu vou até sugerir que é muito mais desafiador você voltar no período da tarde pra noite. Mas ainda assim é possível voltar, eu sou prova viva disso. Mas eu gosto muito mais de comer no período da noite, porque aí você comeu e aí depois é só dormir, entendeu? Não, você não vai passar o dia querendo comer de novo aquele determinado alimento que tu comeu à tarde, que tu comeu no almoço. Então eu gosto bastante de comer alimentos de diversão no período da noite, noturno. Até porque tem todo um outro processo do corpo trabalhar. Se tu perdeu alguma live, já saiba que vai ficar disponível todas. Eu tava tirando 2 e colocando 2, mas hoje eu vou colocar todas as lives, todas as 10 lives lá no grupo do WhatsApp. Então, assim que acabar essa live, você pode até o quê? Me mandar um direct, escreve assim, qual a palavra que eu posso dar pra vocês? Grupo? E aí eu te mando o link pra você entrar no grupo. Hoje eu não vou colocar nos stories, tá? E aí o quê? É muito mais fácil você deixar uma rotina um pouco mais saudável na sua questão de final de semana, pra que você mantenha aí o mais possível. O mais possível. Existe esse termo? Não sei. Mas para que você consiga manter uma alimentação mais ok. Porque é muito mais desafiador. Por quê? Eu ainda não tenho esse costume. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir fazer isso na minha casa. Na minha. De quê? Eu gosto muito. Você sabia? Eu gosto muito de reunir família, sabia? E aí, o que é? Por quê? Porque é um ambiente que é gostoso. E é um ambiente que a gente gosta de comer. Então, eu gosto de ter. E ter esse momento é uma questão de quê? Até de saúde pra gente. Então, manter uma certa manter suas refeições saudáveis ao longo do dia e à noite você ter ali seu momento também de estilo de vida saudável com seus familiares é muito gostoso. Então, mantenha aí a sua alimentação, o seu final de semana o mais próximo da sua rotina durante a semana. Tenha horários para determinadas coisas. Crie uma rotina de final de semana que seja um pouco, e aí você só tira aí a parte de acordar mais cedo para ir trabalhar, a correria que é durante a semana, mas mantenha um final de semana mais parecido com a sua rotina durante a semana, porque isso é mais fácil de você, porque fica muito mais fácil de você manter aí a sua alimentação, os seus treinos, o seu desenvolvimento para que você consiga o corpo que você quer. Eu utilizo muito o corpo que você quer e transformação, porque eu já disse que eu falo assim, emagrecimento eu sei que é o que chama a sua atenção. Mas eu ainda não utilizo tanto esse termo. Mas enfim, gente, os 3 fatores do ambiente, a força de vontade é esse. É realmente você não terceirizar a sua responsabilidade e não querer falar que
o que te atrapalha a manter uma alimentação saudável, o que te atrapalha a não ir treinar é a questão do outro. Porque isso é responsabilidade sua. Então, não terceirize a sua força de vontade, o seu conseguir ou não conseguir para outra pessoa. Se responsabilize por isso. Porque a autorresponsabilidade sobre o que você vai comer e sobre o que você vai fazer é só sua, não é mais de ninguém. Então, se você não conseguiu se alimentar bem, não terceirize, é porque o meu marido fez isso, é porque as pessoas do meu trabalho fez isso, é porque tem a comida aqui dentro de casa. Não, a responsabilidade por isso é totalmente sua. O seu marido não tem nada a ver com o que você vai comer ou não. As pessoas que trabalham com você não tem nada a ver com o que você vai escolher para comer ou não. Saiba que a escolha quem faz é você, entendeu? Ao escolher comer o alimento que te deixa distante do corpo que você quer, a responsabilidade é sua. Ao escolher alimentos que vai te deixar mais próxima do corpo que você quer, a responsabilidade também é sua. Então, não terceirizar é importante também, porque não tem essa de a outra pessoa influenciou e tal, não sei o que. A responsabilidade é sua. O grupo, saiba que vai ser desafiador se você for a única pessoa que está indo rumo a ter um corpo mais bonito, um estilo de vida mais saudável, que é o que você quer, transformar o seu corpo, emagrecer, ganhar massa. Saiba que vai ser desafiador se você conviver em um grupo de pessoas que não estão indo no mesmo objetivo, mas saiba que é possível. Inclusive, vamos ter um grupo fechado para quê? Para que pessoas estejam na mesma frequência, porque a mesma frequência é o que vai mudar. Exemplo disso sou eu, que na minha infância tive que mudar a minha alimentação e minha mãe mudou o ambiente. Então, eu como criança, eu não tinha a sabedoria e muito menos esse discernimento para mudar o meu ambiente. Mas a minha mãe fez com que eu mudasse o meu ambiente, principalmente o quê? Alimentar. Então é tudo uma construção. O ambiente importa. E saiba que as pessoas, no início talvez, vão querer que você saia dessa sua força de vontade, dessa sua de querer mudar. Mas saiba que muitas das vezes elas vão se inspirar em você quando vê que você tá tendo esse resultado. Ou então vai falar assim, poxa, ela conseguiu. Que é basicamente o que acontece. Você vai inspirar outras pessoas, até crianças. Como eu já comentei em uma live, o meu sobrinho, atualmente, eu escutei ele falando assim algumas vezes, minha mãe, falou que ele disse que ia tentar ter uma alimentação mais saudável igual a minha. Por quê? Porque eu não posso, ele não é meu filho, eu não posso falar pra ele o que ele vai comer ou deixar de comer. E aí, você também não pode fazer isso com as pessoas, porque as pessoas só mudam aquilo que incomoda a elas. Você não tem esse poder de mudar ninguém a não ser você mesma. Entende que o que você faz pode influenciar outra pessoa a mudar também, de bom ou de ruim. Mas você não tem o poder de mudar a outra pessoa, só você. E você fazendo o seu, você talvez mostre para outra pessoa que ela também vai conseguir. E aí tem a questão de quê? Rotina. Mantenha uma rotina mais próxima do que você tem na semana, porque vai ser muito mais fácil para você chegar no seu objetivo. Não chute o balde. Não ache que o seu mundo vai acabar amanhã. Não ache que você exagerou sexta, sábado e domingo, você vai conseguir recuperar na próxima semana. Eu falo que isso vai se chamar o quê? Constância, vai se chamar o quê? Disciplina, você voltar a fazer as mesmas coisas. Só que toda vez que você tem que reiniciar, pensa comigo, é como se você estivesse voltando ali pro zero. Porque você fazer isso, pensa, a semana ela tem 7 dias, você chuta o balde em 3. Eu tenho que fazer isso daqui pra fazer as contas, tá? Você chuta o balde em 3, você tem 4 dias. Não é um dia de vantagem que você tem a mais. Você vai ter que, você não vai estar ali iniciando do zero, mas você vai estar iniciando do 1. Ninguém gosta muito de ter que ficar reiniciando as coisas, ainda mais quando você sabe que você estava indo muito bem, obrigada. Então, não fica chutando. Tenha um final de semana muito mais próximo da sua rotina durante a semana, que isso vai fazer com que você tenha uma alimentação mais saudável, com que você treine. Então, esses são alguns dos fatores da sua força de vontade. Não terceirizar a sua responsabilidade, o grupo, o ambiente e a sua rotina. Eu falei que eram 3, mas na verdade são 4. Porque temos o costume de terceirizar as nossas escolhas, né? A gente escolheu aquilo, mas a gente terceiriza para outra pessoa. Então a gente joga essa responsabilidade para outra pessoa.
E aí, quando você mudar esse grupo, você consegue até, por exemplo, se você for mãe, vó, eu sei que muitas de vocês aqui são mãe, saiba que o seu filho ele vai comer a comida que você faz. Então, o que você faz, o que você come, saiba que você está sendo exemplo para ele. Então, o seu filho pode começar a comer a mesma comida que você faz pra você. Ai, mas eu não gosto. Você consegue mudar esse paladar dele e esse paladar seu, porque eu já disse que nós somos adultas e a gente faz aquilo que a gente precisa e não só aquilo que a gente quer. Então, enfim, meu povo, esses são os quatro fatores da sua força de vontade. Vai ser desafiador, mas eu tenho certeza que dentro de um grupo, você que tá indo direto pro seu objetivo, que tá caminhando no mesmo objetivo, que é o que você quer mudar, quer emagrecer, que é transformar o seu corpo, mas não transformar o seu corpo pra uma época, por uma ocasião, mas pra vida, pra que você consiga, assim, ali, o magra pra sempre, sabe? O ambiente, ele vai importar. Então, sábado não, domingo, eu vou abrir as vagas pro meu programa Espelhe-se. E aí, quem tiver até domingo nesse grupo de WhatsApp, que é onde eu vou disponibilizar todas essas lives que tem informações riquíssimas, que eu já falei, que se você colocar em prática, você vai conseguir sim transformar o seu corpo só com esse conteúdo que eu já disponibilizei gratuito. Mas se você quiser realmente ali caminhar, andar durante 21 dias com pessoas que vai estar no mesmo rumo que você, domingo eu vou abrir as vagas com exclusiva para quem estiver no grupo e com condições especiais. Eu espero muito, 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 muito que você esteja decidida a querer mudar, querer começar. Porque o começar é o mais desafiador, mas depois que você começa, você só vai, entendeu? Pra mim também foi muito desafiador começar a fazer essas lives. E hoje eu já estou o quê? No 10º dia. Então, tudo quando é no começo é desafiador. Mas se você não desiste, se você se dá a essas chances de começar a mudar, saiba que é muito gostoso o outro lado. O outro lado, quando você começa a caminhar, saiba que o processo ele fica muito mais leve. E quando você tem um grupo de pessoas que tá indo rumo a esse mesmo caminho, aí é que se torna muito... como é que se fala? O fardo fica muito mais leve. Então, leva como ensinamento tudo isso que eu já ensinei pra vocês em todas as lives. Se você não tá no grupo, vai pro grupo, manda assim grupo no meu direct que eu vou te mandar o link. E vamos fazer acontecer, porque 2024 ainda dá pra fazer muita coisa com o seu corpo esse ano. Dá pra você... Cara, você não tem noção do que 4 meses pode fazer com o seu corpo, tá? Você tendo ali a sua frequência, tudo dentro do quê? Da sua rotina. Porque eu vou bater de novo na tecla. A minha rotina é diferente da sua. O seu corpo é diferente do meu. É você aprender tudo que eu vou ensinar pra você dentro do Espelhe-se e jogar dentro da sua rotina. Porque ninguém tem uma rotina igual a de ninguém. Ninguém tem um corpo igual a de ninguém. Entendeu? Então, perdeu alguma live que tem coisa riquíssima? Manda no direct, grupo que eu vou te mandar. Pra você entrar, pra você rever todas as lives. Hoje eu vou colocar todas as lives que eu fiz pra que você consiga mudar o seu corpo, mudar principalmente aqui, porque eu falo que o emagrecimento ele é muito mais uma questão não só de mudar o seu prato, mas mudar o seu comportamento em relação a esse alimento. É saber fazer uma jogada com que você não deixe de comer os alimentos de diversão, mas também não deixe de comer os alimentos essenciais, tá? Um grande beijo. E ó, eu já ia falar assim, um grande beijo. É um beijo mesmo pra vocês, porque a gente já chegou ao fim, mas um beijo, que seja uma sexta-feira muito abençoada, muito iluminada. E lembra-se que o sextou só é sextou depois do seu treino, tá? Não me adianta, não me venha querer engabelar o seu treino de sexta-feira. Não me engabele. O sextou só vale depois do seu treino de musculação. E pra quem perdeu, já tem uma live explicando como que você consegue acelerar o seu processo de emagrecimento através da musculação, tá? E através dos seus músculos. Beijos e uma ótima sexta-feira pra tu.